Tá ótimo. Então, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 7 de outubro de 2024. Nessa noite, nós recebemos com muito prazer a nossa irmã Flávia Pesarini, que é do Centro Espírita Caminho da Luz, de Connecticut, lá nos Estados Unidos, né? Distante geograficamente, mas perto, graças à rede de internet, né? Então, isso é uma maravilha. E hoje, que é às segundas-feiras e quintas-feiras, nós temos as nossas palestras públicas, o nosso estudo é desse livro aqui, ó, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o estudo de hoje é do capítulo 54, que tem por título Sinal de Identificação. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura de uma pequena página desse livrinho aqui, que é Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. E a mensagem escolhida é 54, escolhe. E diz assim o Pastorino: Amigo, conheces o certo e o errado, o pequeno e o grande, o material e o espiritual. Não poderás, pois, alegar ignorância, nem desculpar-te por falta de advertências. Sabes como agir e o que fazer. Sabes o que deseja Cristo e o que o mundo quer. Escolhe por ti mesmo o que preferes. Cristo com a dor ou o mundo com suas alegrias. Mas vê bem, não te iludas. Com Cristo haverá dor externa na personalidade, mas a insuperável alegria interna no eu superior. Com o mundo haverá o inverso. A personalidade será por todos festejada e sorrirá, enquanto a dor íntima roerá o espírito. Escolhe o eterno ou o transitório, o real ou fictício, o verdadeiro ou ilusório, o infinito ou infinito. Confia em Deus, que está dentro de ti, e jamais te abandona e segue à frente. Deus está em nós, e nós estamos em Deus. Deus é amor, e onde está o amor, está Deus integralmente. Belíssima mensagem do Pastorino, né? E nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, rogando ao Pai que nos fortaleça, que equilibre as nossas energias, que nos dê ombros fortes para que cada um de nós possa carregar a sua cruz até o fim da caminhada, que todos nós possamos trabalhar intensamente pela nossa melhora interior, pela nossa evangelização, para que um dia, como assim foi determinado pelo Pai, depois de muito caminhar, de muito aprender, de muito experienciar, possamos nos aproximar dele. Te rogo também, Pai, nesse momento, que abençoe a nossa irmã Flávia Pesarini, que abençoe a sua família, a sua casa espírita, o seu trabalho do bem, os seus bons propósitos, e que ela possa estar sempre próximo a nós, nos auxiliando a compreender a tua doutrina, Senhor. Mas também te pedimos, Senhor, nesse momento, por aqueles que não te conhecem, ou por aqueles que já te conhecem, mas te ignoram. Que esses irmãos possam ser envolvidos pela tua compaixão, pela tua misericórdia. E também pedimos, Senhor, que envolva com teu amor aqueles que nesse momento se encontram em amplo sofrimento em várias partes do mundo, sofrendo a violência da guerra. Sê conosco, Pai. Nos abençoe, nos fortaleça e nos auxilie nessa encarnação para que possamos sair vitoriosos ao final da nossa caminhada. Graças a Deus. Bem, minha irmã Flávia, a palavra está com você. Você tem até 7h30. Se precisar de mais um pouquinho, 5 minutos, fica à vontade, que o Senhor te abençoe sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Ok. Vocês estão me ouvindo bem?
Só preciso tirar aqui minha apresentação. Está tudo certo? Ok. Então, pessoal, eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer a confiança, de vocês me convidarem. Ah, eu sei de vocês através de uma companheira nossa aqui, que já tem trabalhado com vocês há algum tempo. Então, é uma alegria muito grande a gente estar fazendo essa troca, né? Como a gente falou, que a tecnologia nos permite, e isso é muito bom, é muito gratificante que a gente possa ter essa alegria de estar conversando com outros irmãos de outros lugares que estão nessa mesma busca, né? Da nossa iluminação, do nosso entendimento, né? Então, só para vocês saberem quem está falando para vocês, né? Eu moro nos Estados Unidos há 25 anos. Ah, tenho, eu tenho aquele início do espiritismo no Brasil, quando o espiritismo vem bater na porta da gente, mas a gente não abre, né? A gente tem contatos, mas trabalhadora eu me tornei há 13 anos aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, que eu frequento até hoje. Então a gente, né, há 13 anos que eu estou ininterruptamente no centro estudando. Ok? Então, eu queria agradecer também, eu não sei quem que faz a distribuição aí dos temas, mas eu queria agradecer esse texto, que é maravilhoso. Vocês estudam o texto, o livro em ordem, Rose? Não, 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 esse livro não. Ah, Nós tá. fazemos as palestras sequenciais dele. Ah, tá, tá. Estudamos separado. Porque eu adorei, eu não tenho esse livro, então eu não conhecia, e eu achei muito, muito lindo esse texto, fiquei muito feliz de trabalhar com ele. Então, o que que Joana vem falar nesse texto sinal de identificação? Qual que é o nosso sinal de identificação ao nos tornarmos espíritas, né? O que que nos identifica como seguidores do Cristo, né? Como os trabalhadores que são chamados, né, a trabalhar por Jesus. Que sinal que será que é esse que nos identifica? E ela vem falar que a gente tem que nos preocuparmos em brilhar esse sinal de identificação, que é o amor. Isso que é importante para a gente não deve se importar com os ataques, com o que os outros pensem, com o que os outros falem, né, de nós. Então ela começa o texto assim: diante daqueles companheiros que te ludibriaram, a confiança ingênua e o devotamento espontâneo, mantém inalterada a conduta evangélica, esparzindo bondade. Ah, mas não é fácil, né, Joana? Não é fácil, mas a gente está estudando. Eu gosto sempre de falar nos estudos que quando a gente fala as coisas, dá a impressão que a gente tem que amanhã acordar e já está fazendo tudo isso que a Joana recomenda. E não é assim, né? A gente está aqui estudando porque a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe que caminho que a gente precisa trilhar, não é? Então a gente sabe que esse é o esforço que a gente tem que fazer. Mas é difícil quando nós somos atacados, né? Como fala ali, aqueles que nos enganam, né? Espizinham o nosso devotamento. É muito difícil manter inalterada a conduta evangélica. Mas é isso que ela vem explicar, que quando a gente está carregando a bandeira de Jesus, é isso que a gente tem que almejar, né? Porque eu carrego a bandeira e eu posso fazer com que essa bandeira se mostre bonita ou feia, dependendo dos meus atos, né? Então, olha que responsabilidade. Se nós nos, se nós nos consideramos espíritas, né? O que que é que a gente está mostrando, né? Com que graça que a gente está carregando essa bandeira, né? E ela continua: ao lado dos que desrespeitaram a tua fé, infligindo-te aflições de classificação difícil, prossegue devotado e humilde. Não adianta bater boca, não adianta discutir, né? Porque aqueles que vão entender aquilo que você está dizendo, aquilo que você está pregando, vão entender de uma maneira pacífica, né? Se a gente entra em conflito, a gente não vai conseguir convencer ninguém. A gente só vai se aborrecer e a gente só vai meio que manchar, né, o nome daquilo que a gente está pregando. Perante os que te subestimam a lucidez espiritual, portando-se em relação a ti como se fosses bronco ou ignorante, coloca-te na posição de colaborador discreto e mantém-te generoso.
Então, o que que a Joana quer dizer com isso? Eu acho que a maioria de nós, né, pode falar que já aconteceu isso. Eu não sei se no Brasil, como está hoje, né? Aqui a gente ainda tem um pouquinho mais de resistência, mas quando você fala do que você acredita, a gente encontra resistência, não encontra? Não tem gente que acha que a gente é meio maluco, assim, com as coisas que a gente acredita, né? Reencarnação, vida em outros planetas, né? E tem pessoas que podem ser um pouco mais agressivas. E isso nos fere, principalmente quando essa agressividade parte de pessoas próximas, né? Pessoas queridas que não nos compreendem, né? Ela fala ali como se fosse bronco ignorante, né? A gente sabe que a humanidade ainda tem muito orgulho e a maioria dos homens e mulheres ainda não conseguem acreditar naquilo que não conseguem entender, né? E se eu estou falando algo que ainda está além do alcance daquela pessoa, é muito mais fácil ela entender que a ignorância é parte de mim, né? Que sou eu ignorante, que estou falando esse monte de bobagem, porque não tem cabimento isso, mas a pessoa às vezes não para analisar nem um pouquinho aquilo que a gente está falando e já parte para agressão. Mas o importante é o que Joana nos diz para fazer, né? Nesse caso, para a gente continuar colaborando, né? Eu estou trabalhando por Jesus. Então, tem um grupo que me ataca, mas eu tenho que ainda estar disponível. Se essa pessoa, se esse grupo necessita da minha ajuda, né? Às vezes a gente vai ficando quieto, ficando em silêncio, falando uma palavrinha aqui e ali, é assim que se vai convencendo. E isso é muito mais efetivo, né, do que a luta, a briga, né? As palavras exaltadas, que muitas vezes não nos levam a lugar nenhum. E como ela diz, mantente generoso, né? Porque se a gente está revidando, a gente não está sendo generoso. Porque a gente não queria que a gente fosse tratado dessa maneira, né? Assim, com ataques. Então, a gente tem que agir com o outro da mesma maneira que nós iríamos querer que agissem conosco. E ela continua. A gente vai fazer, na verdade, uma boa parte desse texto, né? A gente vai falar do texto primeiro, que é que é do Lampadário Espírita, e depois a gente traz outras coisas, outros complementos, né? Geralmente a gente quebra o texto principal do estudo e coloca outras coisas no meio, mas esse aqui ele tem uma sequência tão boa, né? Vamos falando dele. Então ela continua. Em volta dos que interpretam erroneamente as tuas palavras, colocando a pimenta da intriga ou a urze da maledicência na tua boca, insiste na seara da luz, ignorando a enfermidade deles. Olha só o que Joana fala, né? Que quando a gente está fazendo as coisas com a nossa consciência tranquila e vem a calúnia, né? A intriga, com relação àquilo que nós estamos falando, insiste naquilo, na seara da luz que você está pregando, porque a enfermidade é deles, né? Então, isso a gente tem que ignorar. Ainda vão entender, ainda vão compreender, né? E isso também deve ter vários de nós que têm histórias de gente que atacava e que acabou entendendo e que acabou até, de repente, mudando de lado e vindo para a doutrina, né? Depois que compreendeu aquilo que falávamos. Acredito que em quase toda família tem alguém assim, alguém que começou dentro da doutrina ou dentro do cristianismo, né? E falava e pregava porque sua vida melhorou depois daquilo, e os amigos e os familiares não aceitavam, e de repente ali tem algum ou outro, né, que compreendeu e que modificou. Mas se eu estou segura daquilo que o meu coração está me dizendo, né, para fazer, então a gente não deve se alterar, porque, como diz a Joana, né, a enfermidade é deles. E a gente tem um exemplo do nosso querido Francisco de Assis, que é um grande exemplo de pessoa que sofreu vários ataques, que sofreu tudo quanto é tipo de dificuldade, e inclusive do seu pai, e não se revoltou, né? Tem um livro, e essas informações aqui eu tirei do livro do José Carlos de Luca, né? Simplesmente Francisco. Francisco era
publicamente zombado. Depois, isso logo no começo, né? Quando ele resolveu sair da vida de festas que ele tinha, porque ele era de uma família que tinha boas condições, né? Lá na Itália, e o pai dele queria que ele seguisse os negócios, e o pai dele não tinha problema nenhum que ele gastasse o dinheiro com festas, e ele era um bom vivant lá da época, né? Só que aí ele começou a não estar mais satisfeito com aquilo, e a história dele é muito linda. Eu recomendo, inclusive, esse livro do De Luca, que é muito bonito. E ele se converteu e ele, né, se apaixonou por Jesus e resolveu, né, literalmente se despir de tudo o que antes era importante para ele, e ele vivia, andava todo maltrapilho, né? E isso para o pai dele era uma tristeza. É, ele era taxado de louco, ele era muitas vezes até agredido na rua, e isso era uma coisa que o pai dele, que chamava Pedro de Bernardone, não suportava experimentar. Então, esse pai pegou ele, trancou num quarto escuro dentro de casa, contra a vontade da mãe, né, que tentava ali arrumar a situação, até que um dia ela não se aguentou quando o pai estava viajando, ela libertou ele, né, e para ele sair. Mas diz que Francisco não se revoltou contra o pai. Olha que lindo que diz. Recebeu o castigo como oportunidade de testemunhar sua vontade de seguir os passos daquele que o convidava a reconstruir igrejas. Então, né, ao invés de se revoltar, ele entendeu, né, que aquilo ali era uma falta de entendimento ainda do pai dele, e entendeu como uma oportunidade. Tem outra história nesse livro também, o capítulo 10 se chama Louco ou Santo, o capítulo, que conta uma história que é até bem conhecida, alguns de vocês talvez conheçam, né? Ele andava com aqueles trajes pela rua e ele saía pedindo esmolas, pedindo coisas porque ele queria construir a igreja. No começo ele não tinha entendido muito bem, ele achava que Jesus queria que ele construísse uma igreja mesmo, o prédio, mas ele ajudava os pobres e ele, né, para sustentar essas suas tarefas, ele saía para pedir donativos, né? E algumas pessoas não queriam muito saber e eram rudes com ele. Então, um dia, ele bateu numa porta e o proprietário abriu a janela e foi bem ríspido e perguntou o que ele desejava, né? E ele falou, uma esmola aos pobres, pelo amor de Deus. Disse, né? Ele disse com as mãos estendidas para receber a esmola. E o homem ficou muito irritado e cuspiu nas mãos do Francisco, esse homem que estava na janela. E aí Francisco se recordou do sofrimento de Jesus na cruz, né? E adquirindo uma paz surpreendente, falou assim para o homem, para o dono da casa: O que o Senhor acaba de me dar, reconheço que mereço totalmente. Entretanto, para os pobres, o Senhor tem alguma coisa? Então, aquele fato dele não ter respondido com violência, dele ter se calado, ele ter se mantido humilde, deixou o homem mudo e confuso. E esse, né, ele ficou assim, sem saber o que fazer por alguns instantes ali, e Francisco permanecia com as mãos estendidas em silêncio. E aí esse homem acabou indo buscar algumas coisas para doar, né? E ainda falou: "Ah, é pouco diante do meu erro, mas é o que eu tenho". Então, são exemplos maravilhosos que a gente tem aí, tantos na história, né? Que com o silêncio, às vezes a gente consegue tocar muito mais corações do que com muitas palavras, né? E principalmente ter tanta certeza daquilo que você está fazendo, daquilo que você está pregando, que não precisa se exaltar, né? Porque a certeza dá essa paz, essa serenidade, né? Aqui, como ele diz aqui no texto, né? A, uma paz surpreendente, isso só pode vir de quem realmente entendeu, vestiu aquela fé, né? Que sabe que não adianta se revoltar, né? Se alterar, que não vai ter resultado. Então, continua, Joana. Olha essa frase. Diante dos maus, tenha coragem de ser bom, sofrendo a investida tumultuada dos teus dias e das tuas horas no campo de luta onde te encontras. Diante dos maus, tenha coragem de ser bom, porque realmente a gente precisa de coragem, né? Vamos imaginar uma cena assim: a gente está numa roda de amigos
e a maioria está fofocando. Porque quando a gente pensa em maldade, a gente pensa numa coisa mais grave, né? Assaltar, matar, não. Vamos falar de uma coisa mais ao nosso alcance para a gente conseguir entender. Então, nós estamos ali numa roda e está todo mundo falando mal de alguém. Para a gente calar, já é difícil. Para a gente intervir e tentar quebrar aquilo, tem que ter muita coragem, né? Porque a gente vai ser taxado de chato, a gente vai ser ridicularizado, vão falar que a gente está estragando ali a festa das pessoas, né? Então é um exemplo mais simples, mas tem que ter coragem, porque você geralmente a gente está indo contra a maré quando a gente está sendo bom, porque a gente vive num planeta de provas e expiações, né? A maioria das pessoas aqui, nós todos, né, temos contas a aceitar, temos nossas dificuldades. Então, quando a gente resolve, não, esse problema eu não quero mais ter, eu quero cuidar disso, eu quero tratar disso, eu não quero mais cometer esse vício, essa maldade. Então, a gente vai contra a resistência, né? Principalmente porque se eu tinha em mim o problema da maledicência, provavelmente o meu círculo eram de pessoas maledicentes. Então, para eu quebrar isso dentro do círculo, é difícil. A gente tem que ter uma grande coragem, né? É igual quem está tentando se reabilitar de uma dependência química, por exemplo, e continua nos mesmos ciclos. É muito difícil, né? A pessoa que está lá num tratamento com alcoólatras anônimos, alcoólicos anônimos, né? E aquela pessoa está lá, está indo bem, resolveu, está firme na sua decisão, mas frequenta os mesmos ambientes, as mesmas pessoas, né? Pessoas até que não entendem aquele movimento e falam assim: ah, só um copinho, não vai fazer mal, não, né? Então, é difícil, tem que ter coragem para ser bom. E o Livro dos Espíritos traz lá na pergunta 918, né? Tá falando nesse capítulo Caracteres do Homem de Bem. Então, Kardec pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita, né? Como é que a gente reconhece aquele que realmente está galgando degraus, né? Está subindo na hierarquia espírita. E aí os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, se eu compreendo a vida espiritual antecipadamente, eu compreendo agora o que vai acontecer depois do meu desencarne, né? Então, eu vou trabalhar agora para que a minha vida no plano espiritual seja mais tranquila, né? Então, se eu já entendi, é muito mais fácil de eu fazer as coisas, porque eu não quero me colocar numa situação difícil depois, né? E aí Kardec vem e comenta essa pergunta, né? Porque tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo sobre o homem de bem, e ele faz aqui mais ou menos um resumo daquele capítulo do homem de bem, que é difícil, né, gente? A gente lê aquilo ali e a gente fica assim, meu Deus, quanto tempo levará? Mas um dia a gente chega lá, né? Então, verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza, né? É, pensa, interroga a consciência, veja se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, né? Então, a gente tem que analisar, pensar o que é que a gente está fazendo, né? A gente está mesmo buscando melhorar, a gente está fazendo esse esforço, né? Porque é aquilo, é a coragem para fazer o bem, a coragem para ser bom diante dos maus. E, não, né? E leva esse trabalho, leva esse esforço todo, né? É indulgente, o homem de bem, gente, isso que as características do homem de bem é uma lista, assim, bem grande, difícil, né, da gente cumprir. Então, a gente só está dando uma pincelada, né, aqui. Vê irmãos em todos os homens, inclusive aqueles que nos caluniam, aqueles que nos atacam, né? Aquele que está no esforço do bem, vê a todos como irmãos, não só aqueles que a gente gosta, né?
os que nos atacam também. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgências. Então, como falou Joana, a gente tem que entender que quem está nos atacando, a enfermidade é deles, né? Então tem que ser indulgente com essas enfermidades, porque a gente pode ter conquistado uma certa sabedoria, um certo entendimento nesse campo. Eu posso estar em uma certa área, né, da vida, já ter compreendido algumas coisas, mas eu posso ter dificuldade em outra área, né? Uma pessoa que faz palestras espíritas e tem um entendimento maravilhoso da doutrina, né? E aí todo mundo pensa, nossa, que pessoa espiritualizada. Aquela pessoa pode ainda estar lutando contra o ciúme, por exemplo. Eu posso ser muito ciumento, possessivo, né? Isso invalida toda a conquista que ela fez na outra área? Não, né? As palestras vão ser inválidas porque a pessoa ainda luta com um grande problema? Não. Porque se ela não tivesse nenhum problema para lutar, não estava aqui, né? Nessa terra, nesse plano. Ia ter que vir de um plano superior para falar com a gente, né? Então, se a gente está aqui, a gente ainda está trabalhando, né? Dificuldades. E também, né, se lembra o homem de bem se lembra da frase de Jesus, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, né? Então, todo mundo tem suas dificuldades, então a gente vai tentando, né, ser indulgente, ser compreensivo com todos, inclusive com aqueles que nos machucam. Honra-te com o sinal de identificação do amor, discretamente, sem alarde, impertérrito, que é destemido, sem balbúrdia. Então, aqui ela está falando do sinal de identificação, que é o título do texto, né? Que é o sinal de que a gente entendeu, né? Que é isso que a gente tem que reluzir, que é o sinal de amor. Mas é discretamente, é sem fazer confusão, né? Então, assim, alguém me critica, alguém critica a minha fé, alguém critica aquilo que eu estou dizendo, e eu saio me defendendo, falando, muitas vezes atacando para poder defender, né? Porque às vezes quando a gente vai se defender, a gente fala, isso aí que você acredita, isso aí também não faz o menor sentido, né? Então, isso não vai nos levar para um bom lugar, isso não vai ser verdadeiramente o sinal de amor que a gente se identifica. E nós temos, hoje em dia, uma ferramenta que é perigosa, né, gente? Que é a internet, que como a gente estava falando com a Rose no começo, que presente que a gente ganhou da pandemia, que foi a possibilidade de a gente ter esses estudos a longa distância, as pessoas que estão em casa podem participar, e a internet como um todo, ela é neutra, né? É igual o dinheiro. O uso que a gente faz dela é que é bom ou mal. Mas é muito fácil de ser mal, porque é muito fácil da gente atacar, né? Porque a gente não faz face a face. É muito mais fácil quando a gente está escondido, quando a gente está atrás, mesmo que a gente tem o nosso nome lá, as pessoas escrevendo têm mais coragem, né? Dos ataques. Ou então, se a gente faz um post, a gente coloca alguma coisa numa rede social, que seja, por exemplo, espírita, e alguém não gosta daquilo, não concorda com aquilo, e vem e nos tira um sarrinho, ou nos ataca. Imagina, e a gente entra naquela vibração ali de resposta, né? O homem de bem tem lá no Evangelho também. O homem de bem não divulga o mal. O homem de bem não espalha o mal. Então, se o mal está sendo espalhado, quem que está espalhando, né? Se o homem de bem não faz. Então, a gente tem que parar para pensar, para analisar de que forma que a gente está colocando, né, para o mundo essa doutrina que a gente tanto tem carinho, que tanto nos faz bem. Se defrontas aqueles que persistem em inquietar as tuas horas, utilizando-se de acusações indébitas, para e medita, né? Porque tem gente que insiste, tem gente que persiste e fica ali perseguindo, né? Se o acervo dos motejos é zombaria, né? Se aquele monte de zombaria, de ataques que te atiram, vem perturbar a paz alheia, levanta serenamente a voz, elucida e esclarece a bem de todos. Mas, se o ultraje se dirigir somente a ti, não tenhas a preocupação da autodefesa. O advogado da verdade é sempre o tempo. Então, olha que interessante esse conselho da Joana.
se as acusações que estão fazendo, se a zombaria que estão fazendo afeta outras pessoas, aí sim, né? Tenta ali, de uma maneira serena, esclarecer. Mas se for só com você, não se preocupa, né? Porque a verdade sempre vai aparecer. O advogado da verdade é sempre o tempo. Então, daqui a um tempo, nem que seja na outra encarnação, quem estava atacando a gente vai entender, né, a verdade, o que que era. Isso se a gente tiver com a verdade, né? A gente tem que pensar isso também, mas digamos que a gente está falando aqui da divulgação da doutrina, da divulgação das ideias de Jesus, né? E um exemplo disso também é Divaldo Pereira Franco. Joana, a própria Joana, que nos está escrevendo esse texto, já deu uma chamada de atenção nele com relação a isso algumas vezes. E essa que a gente vai dar de exemplo agora aconteceu há muito tempo, quando, lá nos anos 50, 60, ah, Divaldo estava sendo, logo num dos primeiros livros que Divaldo começou a escrever, Divaldo começou a ser acusado de plágio, que as obras dele eram muito parecidas com as de Chico. Por mais que tivesse ali prefácio de André Luiz, né? Tem algumas obras que a FEB não publicou e causou uma confusão ali, que não vem ao caso agora, né? Que Divaldo meio que foi afastado por um período. A FEB parou de publicar artigos dele, né, nos jornais espíritas, e o Divaldo ficou 12 anos sem ver Chico, porque foi um movimento bem difícil para ele e ele sofreu muito. Ele fala que ele queria morrer mesmo. O livro que tem essa história que eu vou falar é o livro de Valdo Franco, A Trajetória de um dos Maiores Médios de Todos os Tempos, da Ana Lang, né? Biografia de Divaldo. E ele fala que ele emagreceu 20 quilos, não conseguia dormir, estava para morrer porque, né, uma dificuldade muito grande, ele ali todo na boa vontade, sendo acusado de plágio, né, sendo afastado da federação e do Chico por quem ele tinha muito amor. E aí, uma certa vez, não suportando mais, diz que ele fala assim com Joana de Ângeles: Minha irmã, a senhora sabe que eu estou passando por um grande um problema, uma injustiça, e a senhora não me diz nada, né? Reclamou ele lá com a Joana, né? Aí ela teria dito o seguinte, e esse livro aqui foi escrito pela Ana Land, mas o Divaldo revisou e ele aprovou tudo que está escrito aqui. Então ele, né, reclamou que ela não falava nada, e ela disse assim: Por isso mesmo eu não te digo nada, porque é uma injustiça. E como é uma injustiça, não tem valor. Tu és quem está dando valor, e quem dá valor à mentira deve sofrer o efeito da mentira. Não quiseste abraçar trabalhos a favor do bem? Agora que surgem empecilhos, por que reclamas? Não te permitas queixas. Se surge um impedimento em teu caminho, cala. Nunca mais te lamentes a respeito de nada. E ele nunca mais se lamentou. Então, é o conselho que ela deu para ele e que vale para todos nós, né? Não deve ser fácil. Aquilo ali fez ele parar o sofrimento dele naquele momento? Provavelmente não, né? Porque era uma situação difícil que depois foi se resolvendo. E o advogado da verdade, que é o tempo, agiu, né? Aí foi tudo sendo esclarecido. Divaldo voltou a conviver com Chico, né? Chico com aquele carinho imenso com ele, os dois colaborando ali, né? Com cartas, com psicografias também. Então, nada como o tempo. Se ele tivesse esbravejado, brigado, escrito cartas, né? O que que ia acontecer? Ia se manchar só a reputação dele. E ele ficou ali, quietinho, esperando que as coisas se resolvessem. E como ele estava com a razão, realmente as coisas se resolveram, né? Portador da mensagem da verdade que o Espiritismo te propicia, utiliza-te dela somente para edificar. Então, às vezes, a gente fica com vontade de pegar alguma coisa que a gente aprendeu e jogar no outro para falar, tá vendo? Tá vendo como que eu tô certo, você tá errado nessa questão? Não. Se não é para edificar, se não vai fazer o outro, né, ser consolado, se sentir melhor, não precisa, né?
A mensagem é da verdade que o Espiritismo nos propicia. Que bênção que nós temos de sermos espíritas nessa encarnação, não é? Então, a gente tem que se utilizar disso, de toda essa joia maravilhosa que chega até nós através desses livros incríveis, né? Que tantos médios, tantos espíritos abnegados nos trouxeram. Então, vamos utilizar para nossa edificação e para a edificação do próximo também. Olha só, com o silêncio, Jesus perturbou os inquiridores impiedosos, que eles não se conformavam, né? Que perguntavam e Jesus estava lá sereno, calmo. Em silêncio, Jesus fez um legado incomensurável de sabedoria, silenciando a traição de Judas, a negação de Pedro, a deserção dos amigos, a ingratidão dos beneficiários do seu devotamento. Deu-se em amor a todos eles e a nós, transformando em feitos o enunciado de que seus discípulos se conheceriam por muito se amarem. Então era por muito se amarem, né, que os discípulos seriam conhecidos, não por ficarem brigando, defendendo. Ele não precisava de defesa, né? A gente, é, o sinal de identificação é realmente a maneira que a gente se relaciona com o outro, que a gente se porta na sociedade, da maneira que a gente demonstra, né, o nosso amor. E agora que te encontras nas leiras do evangelismo pelas linhas espíritas, seja o teu sinal de identidade, em qualquer circunstância, o amor. Então, ela falou tudo isso. Então, que seja, você está divulgando o evangelho pelas linhas espíritas, então o seu sinal tem que ser esse, o seu sinal de identidade, né? Você vai se identificar com aquilo que Jesus falou. Vocês vão ser identificados por muitos se amarem, né? Não é por se defenderem, certo? Então, é, também achei interessante sobre esse assunto, tem um outro livro, Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que nos traz mensagens maravilhosas, né? Tenho certeza que todo mundo conhece a coleção. E esse texto está no Vinha de Luz, chama Para o Alvo, falando do foco que Paulo de Tarso tinha, que ele sabia qual era o sinal de identificação dele. Então, esse texto de Emmanuel é baseado no versículo Prossigo para o alvo, de Paulo aos Filipenses. Então, Emmanuel nos fala assim que quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele já possuía vasta experiência no apostolado, né? Ele já era, né, ali aquele religioso, aquela pessoa firme, né? Doutor da lei em Jerusalém, ele abandonar, depois que ele conheceu o Jesus, ele abandonar as vaidades todas que ele tinha, né? De raça, de família, rendeu-se ao mestre humildemente, totalmente, né? E ele teve domínio da força física, ele dominou pela cultura intelectual, pela inteligência nobre, né? Porque ele estava ali, ele ia ser o chefe do sinédrio, ele tinha, né, aquela cultura, aquela inteligência e o domínio dele, né, vinha disso. Mas aí depois de tudo isso, ele voltou-se para o tear, né? Que ele era tecelão, conquistando o próprio sustento com valor diário. Então, né, a primeira lição que Paulo nos dá, a humildade. Ele entendeu que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que ganhar o próprio sustento. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Então, né, a gente vendo a história, Paulo Estevão, livro maravilhoso que Emmanuel nos deu, o tanto que Paulo sofreu, né? Ele sofreu da família, o pai não aceitou, os amigos que tinham ele chegou lá todo empolgado, achando que todo mundo ia entender o que tinha acontecido com ele, todo mundo se voltou contra ele, né? Ele era insultado, né? Mas ele jamais desanimou, né? Emmanuel fala, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Que é linda demais a história de Paulo. E aí conta em Paulo Estevão, né? O livro de Emmanuel, e que estava lá
depois que Saulo, né, foi curado por Ananias, desculpa, gente, não tem como contar a história inteira, tá? Quem não leu, Paulo e Estevão, o livro mais lindo de todos. É, Saulo estava indo lá perseguir Ananias, que era cristão, na estrada de Damasco, foi quando ele teve a visão de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele ficou cego, e aí Ananias, que era quem ele estava perseguindo, foi lá para curá-lo, né? E ele conversa com Ananias e ele está assim muito encantado, pedindo se ele podia copiar os evangelhos que Levi tinha escrito. E ele falando assim para o Ananias: Nossa, você sabe quem é Sadoc, que era o amigo dele, né, do Sinédrio? E o Ananias falou: Sim, ele agora é o líder da perseguição, né? E aí ele falou assim: Não, mas eu vou lá, eles vão se reunir amanhã no Sinédrio, eu vou falar com ele, eles vão entender. E aí Ananias falou assim, pediu a ele que tivesse prudência nas atitudes. E Ananias fala assim: não pela doutrina do Cristo, que é superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens, mas por ti mesmo. Porque Ananias já previa tudo o que ia acontecer, né? E queria que ele fosse com calma. E ele estava ali, porque Paulo era aquele furacão, né? E realmente ele foi conversar com o Sadoc, que era amigo dele, e encontrou total resistência, né? Só sendo taxado de louco por esse amigo que era amigo de muitos anos. E aí ele diz assim, então, para o amigo dele: Agora estou com o Cristo e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo, naturalmente, a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi elevado à cruz. Né? Então, ele passando por toda aquela dificuldade ali, ele sabia, né? Ele já tinha entendido que as pessoas não iam entender, o pai dele não entendeu, né? O rechaçou, o expulsou, mas ele lembrava sempre de Jesus, que tinha feito sacrifício maior, e ele ia tentar, né? Passar ali com serenidade. E realmente ele foi fazer todo aquele trabalho, ele foi, né, como a gente falou antes, tear, foi para o deserto, né, para se acalmar, para se serenar. E ao invés de brigar, e ele foi fazer a parte dele, foi fazer a pregação, né, mas ele não se embotava nas lutas. Nas, né, como disse Ananias, Jesus não precisava de defesa. E aí Emmanuel continua nesse texto sobre, né, para o alvo. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Né, para a gente pensar aí no exemplo de Paulo. Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. Quem são os estudantes novos? Somos nós, né? E a gente sabe demais da excelência da vida superior, porque a gente tem todas essas informações, né? A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Então, quando a gente perde o foco, a gente acha que a gente tem que discutir muito, se defender, é porque a gente já está perdendo um pouco, né, a linha. E a gente recebe convites diários de Jesus para a gente ser esse homem de bem, né, que fala no Evangelho. E às vezes a gente está muito distraído aí no mundo e a gente não segue esse convite. Aí no livro Agenda Cristã, que é de André Luiz, também por Chico Xavier, são vários recadinhos, né, do plano espiritual para nós. E tem esse texto que se chama Irmãos em Perigo. Então, quem são os irmãos encarnados na Terra que estão em perigo? E tem vários tópicos, eu peguei só alguns aqui que tem um pouquinho a ver com o que a gente está falando. Então, os irmãos em perigo são os que pretendem transformar o próximo, de um dia para o outro, a golpes verbais. Não adianta, não vai. Cada um tem a sua hora, tem o seu momento que vai ser tocado. Isso quer dizer que a gente não vai pregar, que a gente não vai ensinar? Não. A gente pode falar, mas como já foi dito, a gente tem que pregar o evangelho no nosso dia a dia, com os nossos atos, né? E aí, às vezes as pessoas vendo o nosso exemplo podem se tocar.
com golpes verbais, como diz aqui, revidando, é muito pouco provável. Então a gente está em perigo, a gente está em perigo da gente se revoltar, da gente perder a paz, né? Os que permanecem incessantemente preocupados em defender-se. Olha só o que André Luiz fala para gente. Se a gente tem segurança daquilo que a gente está fazendo, para que que a gente vai ficar preocupado em defender-se, né? Deixe os outros que pensem o que quiserem. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Isso é um grande perigo, né? Como é, Emmanuel fala ali no texto para o alvo, né? Jesus fica mandando convites e mensageiros o tempo todo, muitos de nós já entendemos isso, né? Reconhecemos essas grandezas, mas a gente ainda não está preparado para abrir mão, né? Do que a gente tem que abrir mão para seguir. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo, né? Então, eu já sei que eu preciso fazer alguma coisa, eu já sei que eu preciso ser mais amável, que eu preciso entender que o próximo são todos, né? Que o próximo são inclusive os que me criticam. Mas eu vou adiando, porque hoje eu ainda preciso revidar. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida, né? Tá falando do André Luiz assim, não, esse está em perigo que está entediado, porque o mundo é tão vasto, tão cheio de convites, tão cheio de maravilhas divinas, e a gente vai se entediar? Tem tanto trabalho a ser feito, né? Tem tanta coisa para a gente fazer. Se tiver aí alguém que fala o quê, por exemplo, conversa com o coordenador da Casa Espírita, que eu tenho certeza que na Casa Espírita tem trabalho para fazer. Muito, né? E aí, então, ainda em Agenda Cristã, ainda André Luiz, ele diz assim: se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, esqueça a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece com você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Então, não adianta a gente ficar sofrendo, né, por aqueles que estão contra nós, aqueles que não querem estar fazendo parte desse caminho. Porque, é para a gente abandonar? Não, é só a gente não perder a paz, porque está todo mundo aprendendo, está todo mundo no caminho. E às vezes eu tenho nessa parte um pouquinho mais de entendimento do que o outro. Eu gosto de pensar assim, por exemplo, o outro que me ataca é meu irmão mesmo, de sangue. E eu penso, nossa senhora, como que ele está atrasado, como que ele não vê que está tão maravilhoso isso que eu estou fazendo, que eu estou sentindo na doutrina, né? Como que ele não enxerga isso? Aí a gente tem que pensar assim, e o meu anjo da guarda? Como que o meu anjo da guarda me vê, será, né? Olha, essa pessoa sabe, né, o que ela tem que fazer para chegar na iluminação, mas não consegue ainda, não faz. Então, a gente está caminhando, né? Cada um ali ao seu tempo. E aí, um outro exemplo maravilhoso de serenidade, de aquietação, que a gente não pode deixar de fora, é Chico Xavier, né? E, nossa, quantos ataques que esse homem recebeu a vida toda. Tanto que no Brasil, ele ali no começo, quando ele começou a psicografar, na década de 30, imagina se hoje a gente pega uma obra espírita e tem gente ainda que zomba, né, que questiona. Imagina há quase 100 anos atrás, como é que era isso, né? Tem um livro maravilhoso, recomendo também, Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Esse livro é uma coletânea de cartas que Chico mandava para Antônio Vantuil de Freitas, que foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, de 1943 a 1970. São só as cartas do Chico, porque o Vantuil tinha esse material. As respostas que Vantuil dava para Chico não fazem parte desse livro, né? Que ela não teve acesso. Mas dá para muito bem entender o que acontecia pelo que o Chico escrevia para o Vantuil, né? E a Sueli fez esse trabalho maravilhoso de colocar essas cartas no livro e ela comenta e ela pesquisa do que se tratava aquilo que Chico estava né, conversando naquela época. Ela contextualiza
né, aquela informação. Então, o Vantuil, ele pegou a presidência da FEB lá em 1943. Nessa época, ainda havia um policiamento, a doutrina espírita não tinha liberdade que tinha hoje, né, de processar a sua fé, tinha várias coisas que ainda eram proibidas, e Vantuil de Freitas se lançou, né, aí nessa luta, para que o espiritismo tivesse igualdade de direitos que eram concedidos às outras religiões, né, ele realmente lutou, pegou essa bandeira, então imagina o que esse homem sofreu de ataque, né? Ele foi uma pessoa muito importante para o espiritismo no Brasil, né? Tantos anos aí, ele foi eleito presidente da FEB em 43, mas desde 1932 ele fazia parte da FEB, foi redator do Reformador, uma pessoa realmente muito atuante. Então, ele trocava mensagens com Chico Xavier, eles falavam, porque o Vantuil também trabalhava ali com a editora, então, né, eles conversavam sobre os livros que iam ser, faziam correções ali, nos livros que iam ser publicados, que Chico psicografava, então era uma relação muito, muito bonita dos dois. E aí tem esse trecho aqui, olha só. O que me contas, a gente não sabe o que ele está contando, né? É impressionante. De qualquer modo, peço-te não entregar o coração a essas sombras. Sei como isso te dói na alma sensível, posta a serviço de tua consciência nobre e reta. Mas deixa a água do silêncio trabalhar nesses incêndios, trazidos pela incompreensão e pela ingratidão de muitos dos nossos companheiros. Porque, às vezes, o problema maior era mesmo dentro do movimento espírita, de pessoas que criticavam, né? Isso a gente percebe ali ao longo da correspondência. Quanto mais seguro estiveres em tua missão de orientador, mais golpes serão vibrados em torno dos teus passos. Não te incomodes, Jesus será o seu advogado. Olha que coisa mais linda, né? De ouvir de Chico Xavier. Jesus será o seu advogado. Então, né, pedindo ali Chico para ficar calmo. E aí, eu vi que eu já passei do meu tempo aqui, só mais um pouquinho. Então, olha só, e aí ele fala dele também, do que ele passava também. Que o alto ilumine o nosso irmão. Fazes bem nada respondendo. O ataque fala sempre pela procedência. Então, o ataque sempre fala mais de quem está atacando, né? O trabalhador fiel ao bem não dispõe de intenção nem de tempo para assaltar o nome e o serviço dos outros. Eu também, com a graça de Jesus, continuo recebendo bordoadas aqui e ali. Mas agora, mal acabo de apanhar, faço uma prece de agradecimento e vou seguindo para adiante. A justiça verdadeira vem das mãos de Deus. Enquanto nos acusam e condenam, prossigamos trabalhando. Não é lindo isso? É muito maravilhoso esse entendimento que Chico tinha, e é isso que a gente tem que almejar, né, gente? Um dia a gente chega lá, né? Olha, ele, com a graça de Deus, continua recebendo bordoada, né? Muito querido ele. Então, para terminar, a gente vai ler um trecho é, de um texto de Fenelon, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Lei do Amor. Então, esse é o nosso sinal de identificação, que Joana fala. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática dessa sentença. Não façais aos outros o que não gostaríeis que os outros vos fizessem. Fazei, ao contrário, todo o bem que puderdes fazer. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e logo vereis a terra transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então era isso, gente. Eu espero que a gente possa refletir, que a gente possa se controlar quando a gente estiver com vontade de revidar ataques, e para que a gente possa continuar fazendo brilhar, né, o nosso sinal de reconhecimento de Jesus, que é o amor. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a querida companheira Flávia, que nos trouxe essa aula, essa explicação maravilhosa desse texto, que realmente é difícil ainda para nós, né? Em alguns momentos, ficar de boca fechada,
usar aquele truque que Chico usava da água, né? A água da paz. Água da paz. E aqui, só para encerrar também, eu gostaria de destacar uma frase da Joana, nesse livro Lombardado Espírito, quando ela diz assim, nesse capítulo: foste convocado pela consciência divina para a tarefa de restauração da hora de Jesus na face do planeta angustiado. A hora de Jesus é agora. Nós estamos vivendo esse momento da hora de Jesus, né? E ela diz que todos nós fomos convocados pela consciência divina para a tarefa de restauração na face do planeta angustiado. Como está angustiado o nosso planeta Está. no momento? Então, E todos, nós vamos ser parte do problema ou parte da solução? então, Né? todos nós fomos convocados para isso, para trabalhar nesse período, né, nessa tarefa de restauração da hora de Jesus. Então, realmente muito lindo e que todos nós possamos aceitar esse convite para ajudar na solução e não na hora para a complicação, porque para complicar já tem muita gente. Já tem muita gente. Então, muito obrigado, minha amiga. Com certeza, todos que estão aqui gostaram muito e eu espero que você possa outras vezes estar conosco. Se Deus quiser. Eu agradeço muito pelo carinho e pelo convite. E eu peço a você que leve o nosso abraço para os nossos companheiros, né, que é do Centro Espírita. Deixa eu só colocar aqui direitinho, dar o nomezinho. Centro Espírita Caminho da Luz, né? Isso. Um livro maravilhoso. Então, que leve o nosso abraço, o nosso beijo do coração para os companheiros do Caminho da Luz. Que Sim, Deus muito continue obrigada. a todos vocês. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, lembrando a vocês que no domingo, na nossa casa, haverá o seminário comemorativo dos 8 anos de existência dessa casa, que é a Casa de Francisco. É o 8º Seminário Espírita sobre a Boa Nova. E o tema é da lei de reprodução. É um estudo das leis morais. Todos estão convidados. Domingo, 3h30 da tarde, está 15h30. E eu peço para a Flávia, que eu mandei o cartaz, se você puder divulgar entre os seus contatos, depois a gente manda o link, se alguém quiser participar. É pertinho, pela internet, é bem... É logo ali. Só não tem o cafezinho. Lá tem o cafezinho, um beijo no coração. Eu divulgo sim, pode deixar. Nós vamos encerrando aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Joana. Joana, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga, por favor? Joana está aí? Cheguei. Chegou? É que eu apertei errado aqui. Então, nesse momento, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, agradecendo pela oportunidade desse estudo que nos esclarece e que nos orienta no nosso caminhar. Que tenhamos no nosso dia a dia o respeito, a compreensão com relação àqueles que ainda não entendem as nossas opções. Que tenhamos para com eles a tolerância e a calma, mas façamos a nossa parte, procurando sempre nos esclarecer, nos orientar, para que sejamos exemplo para esses companheiros. Que Jesus ilumine a todos nós, que o Pai amoroso esteja ao lado de cada um de nós, nos dando força, coragem e disposição para lutarmos por aquilo que nós escolhemos para o nosso caminhar. Que tenhamos a certeza que a espiritualidade bondosa e amiga estarão sempre ao nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo. E que tenhamos a certeza que, acima de tudo, Jesus, o nosso Pai de amor e bondade, nos ampara e nos fortalece. Que tenhamos uma noite de paz e de tranquilidade na graça de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, um beijo no coração de todos. Boa noite a todos. Boa Muita noite a todos, gente. Obrigada. Ótima semana para vocês. Boa noite, gente. Bom Obrigada, descanso. Flávia. obrigado pela Boa presença noite de a todo todos. mundo.
Eu Valeu, que agradeço. muito bom. Aninha, Dulcineia, Eloá, Joana, Menezes, Aninha, Denise, Jorge, Flávia. Tchau, tchau para todos. Verinha, fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, Assim gente.